Olá, eu sou o Fernando Sembranelli, do Health Nova Hub. A gente está aqui com mais um High Hub ao vivo. Hoje a gente vai discutir a importância da saúde 4.0 para combater, os desafios como o Covid-19 e os desafios exponenciais na saúde. A gente que gosta de inovação, trabalha com isso, sempre fala muito de inovação, do unicórnio, das oportunidades exponenciais, mas eu acho que pela primeira vez a gente está vendo, de fato, um desafio exponencial. Um vírus que a gente estava comentando aqui se multiplica a cada 2, 3 dias, você tem que ter uma coordenação muito grande, e nessa era de comunicação, WhatsApp, mídias sociais, é impressionante o que você tem de informação convergindo, divergindo, informando e desinformando, expondo diretamente os profissionais de saúde. E aí a gente tem aqui a Priscila Cruzati, enfermeira, diretora da FMC Consultoria, Fernando Paiva, diretor, vice-presidente da CareNet, Transformação Digital, Patu Antunes, diretamente de Barcelona, uma inovadora. O nosso querido professor Renato Sabatini está onde, professor? Em Valinhos? Está em quarentena, autoimposta, E além de todos que estão aqui assistindo com a gente. Então, mandem as suas perguntas. Começar com a Patu, que está em Barcelona. Como é que está a situação aí? Vamos fazer o recap do que você está vivendo, quais são os aprendizados, como é que tem sido esse período de quarentena que vocês estão vivendo? Bom, nós aqui começamos, assim, a ficha caiu de que realmente a situação é grave na sexta-feira passada. Foi quando realmente decidiram que tinha que impor eles chamam estado de alarma, de alerta, e o governo local também já mandou fechar bares e comércios e tudo. E é incrível, mas até a sexta-feira passada, a gente foi trabalhar lá na empresa e a gente não achava que a gente ia chegar, voltar lá na segunda-feira. Aí, à medida que a sexta-feira foi andando, a gente foi ficando com medo e as pessoas falaram assim, eu não posso continuar a vir trabalhar de tarde, não posso. E mas porque começou a chegar muita notícia, muita... Porque a gente já estava... A notícia foi, a gente vai chegar, na semana que vem vamos ter 5 mil infectados na semana que vem e depois, em seguida, 10 mil. A gente estava com uns 3 mil. Mas a gente começou a ter casos de pessoas que tinham vivenciado, indiretamente. A irmã que tem uma amiga que é enfermeira e a enfermeira deu positivo, Outra enfermeira, prima de não sei quem. E aí a gente... Mas, assim, o medo, a ficha do medo caiu quando o governo decidiu ir ao Congresso falar, vamos fazer o estado de alerta. A gente achava que a gente ainda ia trabalhar no escritório essa semana. E aí começou na sexta-noite, a gente saiu todo mundo para jantar ainda, olha a ideia. E no sábado começou. Aí sábado foi o Deus nos acuda, assim, mas não tem ninguém realmente nervoso. Você não vê nervosismo. O que você vê são as pessoas. Quando você sai, não tem ninguém na rua, Muito pouca gente. Todo mundo calado, todo mundo a 5 metros de distância um do outro. O supermercado tem uma fila para entrar de máximo 10 pessoas dentro. Você tem que estar a X metros também, você tem que estar com luva, com máscara, e ninguém se fala mais na rua, esquece. Falar, esqueceu. Eu fui perguntar para os meus vizinhos velhinhos, porque a gente tem todo um movimento para ajudar os velhinhos, O problema são os velhinhos agora, assim, Todo mundo super preocupado. Não, e o velhinho, atualmente 60 a mais, não é tão mais velhinho assim, Quer dizer, são os nossos... Aqui tem muito velhinho mesmo. Assim, o Brasil é mais jovem, os velhinhos são mais jovens. Aqui tem muito velhinho de 80 anos, 90 anos, vivendo, morando sozinho ainda. Morando sozinho. A gente tem vizinhos assim. E isso vai falar com eles também aquela distância. Tudo agora é com distância, Distância. Então, tem uma calma tensa, assim, Um colega hoje está... Quando todo mundo trabalhando de casa, então, Todo mundo com home office. E ele está em Madrid. Assim, em Madrid está terrível. Madrid realmente está... assim, pegando fogo. Eu falei assim, olha, se não vou dizer que a gente está bem, não vou dizer que a gente está histérico, mas assim, tem uma calma tensa, tá todo mundo muito preocupado. E com razão, Então, agora, a gente já está acabando essa semana, Finalmente tem a sensação de que estão fazendo alguma coisa só que, lógico, a gente está hoje acabando o dia com 832 mortos, 200 a mais que ontem. E
18 mil infectados. Casos subnotificados. A gente considera que é muito mais gente que está positiva, mas a gente, né, estamos trabalhando com esse número. E, de repente, é isso. A gente achava que a gente ia ter 10 mil daqui a algumas semanas, e não, é muito rápido. É muito rápido. A gente demorou para se dar conta de que em um dia faz muita diferença. Muita diferença. E não é exagero a história do não encostar nas coisas, de fazer higiene, de lavar as mãos, sabe? De chegar em casa, tirar o sapato. Realmente, aí agora a gente começa a se dar conta, sabe? Na semana passada, na quinta-feira da semana passada, eu ainda cumprimentava, ainda estava tendo reunião presencial com o cliente, ainda estava dando a mão, beijo no rosto. Agora eu estava louca. Como é que eu fiz isso? Assim, louca. Não podia, sabe? Não podia ter feito isso. Agora tem sentido. Naquele momento, a gente ainda riu. Nossa, a gente, pois é, estamos aqui nos reunindo ainda. Pois é, vamos nos reunir aqui. Sabe? E não podia ser. Então, realmente, está nesse momento, nossa, está delicado. O sistema está com muita pressão. Muita pressão. Hoje, mais ou menos, as UTIs, tinha 1.000 pacientes na UTI com corona. Tá? 1.000 pacientes só com corona. Hoje à tarde eu participei de um outro webinar com 2 pessoas do Hospital Clínic, que é um hospital de referência, um hospital de investigação, de pesquisa, e eles têm o único grande centro de saúde internacional. Corona está ocupando praticamente todas as plantas já, não é só a planta de internacional, a UTI, e eles estão com muitíssima pressão, e é isso, não tem teste para todo mundo, é isso, não tem, está faltando gente, então o governo agora vão mais 50 mil profissionais, médicos e enfermeiros, para começar já, estão convocando aposentados, estudantes, residentes, todo mundo, precisa de todo mundo, já. Perfeito. E entre os pacientes que estão internados, tem muito relato de paciente jovem, que isso é uma coisa... Então, aqui realmente, assim, a narrativa geral é um problema muito sério para idosos, né? Mas tem muito paciente de mais, assim, de 40, 50 anos. Ixi, né? Sim. E tem casos de alguns jovens, não muito, não tem casos. Assim, a gente não escuta falar muito, não. O que a gente já viu de alguma estatística há alguns dias era que um 30%, mas no mundo, poderia ser de gente mais jovem, só. Né? Quer dizer, só ou muito, né? 30%, dependendo do ponto de vista. Acho que no Brasil, realmente, talvez essa estatística, né? A demografia mude um pouco, né? A população brasileira é mais jovem, de forma geral, né? Então, talvez o idoso brasileiro seja alguém de 60 anos. Aqui não é bem um idoso com 60 anos, assim. A gente quando fala em idoso aqui, a gente pensa em 70, 80. E tem uma narrativa mesmo de que se a doença chega em alguém de 80 anos, esquece. Então tá todo mundo com muito medo pelos idosos mesmo, assim, muito, muito medo. Perfeito, então impressionante, assim, acho que isso é fundamental esse relato. Eu acho que aqui, né, eu vi um comentário da Pri hoje e a gente tem conversado muito com o professor Sabatini, quer dizer, eu acho que tem um grau de quarentena, mas eu acho que eu acho que eu ainda pelo menos não fui para todas as medidas, eu acho que a gente tem que implementar nesse sentido, né? Para quem chegou agora, a Patu Antunes está falando de Barcelona, então vai relatando um pouco. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Perfeito, só pessoal, perfeito. Perfeito, professor. Tá, quem tiver dúvida, manda no nosso chat. Agora eu vou conversar aqui com o professor Sabatini. Professor, a gente nunca... A velocidade, né? Acho que eu, pelo menos, nunca tinha vivenciado uma situação como essa. Primeiro, por ser uma doença, talvez a gente já conhecesse os coronavírus, mas uma pandemia como essa, em que na prática você vê que está todo mundo, os profissionais de saúde estão aprendendo, as autoridades públicas, e eu achei bastante impressionante você perceber que a cada dia as autoridades públicas estavam mudando as suas opiniões, eu acho que aprendendo também, né? Mas essa semana, eu acho que
na terça-feira, talvez, que é dessa questão de tomar cuidado com os áudios, tomar cuidado com o tipo de informação que você está consumindo, porque também começa a chegar muita fake news, né? O senhor que trabalha com informação, com informática em saúde, quer dizer, a gente tá e você vê que os órgãos oficiais falam, não, mas olha o que está falando o Ministério da Saúde, mas fala assim, olha, às vezes realmente assim, a gente viu muito compartilhamento de informação de qualidade, mas a gente percebe que tem que ter muito cuidado. O que o senhor está vendo dessa situação, dessa saúde 4.0, que a gente está mais conectado, mas com uma série de desafios, né? Isso. Bom, obrigado pelo convite em primeiro lugar. Fernando, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá. Bom, com relação à epidemia em si e a questão da informação, nós já vivemos 4 grandes pandemias, né, relacionadas a vírus respiratórios. Eu, quando era criança, eu sou idoso, eu tenho 73 anos. Quando eu estava no 4º ano do primário, no Liceu Pasteur, em São Paulo, o meu coleguinha de carteira, o Jackson, morreu de gripe asiática. Fecharam o colégio inteiro. Tá? Essa gripe asiática, ela foi uma pandemia que matou mais de 1 milhão de pessoas. Tá? E ela contaminou, infectou cerca de 200, 300 milhões de pessoas. E na época não existia nada, né, de comunicação desse tipo. Então não houve pânico. Foi uma surpresa quando nós ficamos sabendo que o Jackson não ia voltar mais para a aula, foi muito triste, né? Mas depois nós tivemos a de 2019, né, que foi H1N1, onde também não houve pânico, embora tenham morrido entre 250 mil a 400 mil pessoas. Talvez a diferença agora seja das redes sociais. A velocidade com que a informação se espalhou é abismal. Quando eu fiquei tomando conhecimento de quanta besteira, quanta coisa fake news, quanta coisa prejudicial estava acontecendo, eu resolvi intervir e escrevi uma série de 3 artigos para o Facebook. Depois eu repliquei no Medium, na minha revista, e fiquei surpreso que a primeira vez na vida viralizou. Para vocês terem uma ideia, esses 3 artigos já foram compartilhados 15 mil vezes. E são artigos científicos, são revisão dos últimos trabalhos publicados pelos grupos chineses com relação à patologia, com relação às causas mortes, né, de cerca de, num estudo com 82 óbitos, outro com 114 óbitos, e também as doenças pregressas, quer dizer, as doenças de base e a idade, o que representou em termos de risco. E publiquei também uma calculadora que foi desenvolvida por um grupo que usou uma regressão multivariada para calcular qual a sua percentagem de morte, qual a sua probabilidade de morrer. Então, você informa o seu sexo, informa a idade, informa as patologias de base mais importantes, seria diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, doença obstrutiva pulmonar, asma, etc. E aí ele calcula com relação à estatística chinesa, não é italiana nem espanhola, a chinesa, que tem um perfil demográfico diferente do nosso. E, para minha surpresa, o meu deu 16,8% a mim. Então, eu resolvi me isolar. Na hora que eu vi esse resultado, eu falei, vocês não vão mais me dar beijinho e nem abraço. Porque a nossa cultura latina, não é coincidência que as piores curvas estão na Itália, na Espanha, em outros lugares. A nossa cultura é de abraçar, de beijar, de chegar perto, de tocar o tempo inteiro. Será que na Alemanha a curva foi diferente porque eles não fazem isso lá? Eu morei na Alemanha 3 anos, trabalhei no meu pós-doc no Instituto Max Planck. O contato físico é uma coisa até um pouco ofensiva, né? Não chega perto. Então, talvez lá a distância social, por ser maior, né, seja mais favorável a não haver essa propagação. Então, com relação à saúde 4.0, essas redes sociais ainda não são saúde 4.0. Elas são saúde 0.3, porque é rede social. Quer dizer, você contribui como autor e as pessoas comentam e replicam essa informação. E aí pode propagar de tudo, desde coisa como os meus artigos, como hoje espalhou que sulfato de hidroxicloroquina previne a infecção por coronavírus e cura, entre aspas, né?
Não é nem uma coisa nem outra. Além disso, ela é perigosa porque é extremamente tóxica. Ela causa retinopatia grave. Você tem que fazer controle com o oftalmologista se tem malária e toma hidroxicloroquina com uso prolongado. Então, é uma notícia extremamente danosa, de automedicação, que saiu todo mundo correndo para a farmácia, esgotar o estoque de hidroxicloroquina no Brasil, e o que você achar, você vai achar com um preço enorme, né? Faixa vermelha, sem receita. Então, você vê que a informação, ela não é neutra, né? Ela tem, graças a redes sociais e o algoritmo do Facebook, do Twitter, etc., ela pode ter efeitos benéficos e pode ter efeitos danosos, porque tem gente que acredita em tudo, né? Agora, não é saúde 4.0, porque saúde 4.0, eu vou dar um exemplo que fizeram na China, é uma coisa semelhante ao Waze, né? Em que o dado de trânsito é atualizado em tempo real por todo mundo que está andando na rua. Então, é o que a gente chama em saúde 4.0 de um complexo sociotécnico. Ou seja, você tem a nuvem, onde está lá o banco de dados, o aplicativo, né, centralizado. Você tem no aplicativo móvel, você tem um aplicativo que conecta com esse banco de dados e fornece informação em tempo real e devolve essa informação trabalhada por inteligência artificial, alguma coisa, de volta para você. Isso é saúde 4.0. É informação just in time, né? Você quer virar para a esquerda, mas alguém te informar você que é para virar para a esquerda alguns segundos antes, né? Quem que já não perdeu, né? Virar para a esquerda ou para a direita porque o Waze demorou um pouquinho. Então, esses sistemas, eles são extremamente exigentes em termos de infraestrutura. E, atualmente, o que está acontecendo, todo mundo em casa, nós aqui, né? Usando a internet com 6 vídeos, 6 áudios, gastando provavelmente 2 mega ou 3 mega de banda. E um dos problemas que nós vamos ter é o colapso da internet, né? Porque não foi feita para todo mundo estar em casa usando ao mesmo tempo durante a semana inteira. Bom, então, a saúde 4.0, ela pode contribuir muito, também no sentido positivo. Não sei se vocês viram um exemplo desse complexo sociotécnico, que a China fez o seguinte: todo mundo que usa o Alipay, que é um aplicativo para pagar as compras no AliExpress, na China tem 950 milhões de usuários. Tá? E o aplicativo do sistema deles de chat, ou WeChat, né? Eles, por ordem do governo, colocaram rastreamento usando o GPS de cada pessoa que usa. E aí, ele avalia em tempo real se você está numa zona vermelha, uma zona ativa, né? Se você entrou a menos de 2 metros em contato com outro cara que estava infectado, que ele sabe, porque você é obrigado, sob pena de lei, a declarar os seus sintomas. E aí ele emite um selinho. Se o selinho é verde, é um QR Code, você passa em catraca, você pode pegar trem, você pode pegar metrô, você pode ir trabalhar e tal. Se esse QR Code for amarelo, você vai ser parado pela polícia ou por autoridade de saúde sanitária que vão perguntar onde é que foi que você estava, se você teve algum contato realmente. Conforme for, eles deixam você passar ou não. Tá? Se saiu vermelho, você tem que ficar em casa. Se você sair na rua, você é preso. Ou eles te levam à força para o hospital. Então, você imagine 500, 600, 700 milhões, 900 milhões de chineses sendo um verdadeiro experimento social de vigilância sanitária levado ao extremo, né? Porque lá é ditatorial. Mas quando você fala isso no Brasil, você fala assim, pô, seria legal a gente ter isso aqui no Brasil, hein? Porque ia olhar e falar, ô, Fernando Sembranelli está vermelho, eu não vou chegar perto do Fernando, não. Se você for na balada, você vai ficar 2 metros longe daqueles que estão vermelhos e que estão amarelos. Mas no regime ditatorial, eles podem, evidentemente, fazer um experimento social de Black Mirror, né? Verdadeiro Black Mirror, em que você monitora em tempo real a população e, evidentemente, vai ter um efeito. Esse aplicativo, por mais que você queira achar que é ditatorial, ele está tendo um efeito enorme na redução dos casos por contato
Só não está tendo efeito naqueles que são assintomáticos, né? Ou são pré-sintomáticos. Porque aí nem o cara sabe, né, que ele tem. Mas se ele foi, por exemplo, em Wuhan para comprar um negócio e tenta sair de lá, ele não consegue sair, fica vermelho e automaticamente ele fica preso em Wuhan. Não deixa ele sair de lá. Então a população está reclamando muito disso, porque parece que o algoritmo de inteligência artificial é meio burro, tá? E ele fica ligando meio aleatoriamente, vermelho. O cara estava vermelho, aí ele mudou de quarteirão, virou verde. Então, eles estão reclamando demais, isso aí está manchando a imagem do WeChat e do Alipay, porque eles foram obrigados pelo governo a instalar isso para monitorar o GPS das pessoas. Então, veja só que interessante. A saúde 4.0, usando todos os sistemas em tempo real, com monitoração de reconhecimento de face, aprendizado de máquina, inteligência artificial, desenvolvido por startups com boa intenção. Eles podem ser benéficos, podem ser maléficos ou pode ser uma mistura dos dois, é o que normalmente acontece com toda a tecnologia, não é mesmo? Então, fora isso, eu diria que tem alguns outros aspectos, que é a velocidade de resposta da ciência à epidemia. A identificação que foi identificada em dezembro, e em janeiro já tinha o sequenciamento do genoma do vírus. Mas isso eu posso falar depois, vou deixar os outros colegas falarem, tá bom? Perfeito. Obrigado, professor. Pri, passar a bola para você. Diversos desafios, né, Pri? Acho que a gente, né, você enfermeira, acho que a enfermagem tá na linha de frente desse desafio. E eu acho interessante, assim, acho não é nem um termo interessante, assim, a gente fala de saúde 4.0, agora tem uma questão de como é que você capacita essas pessoas, como é que de repente a gente sempre fala que falta profissional de saúde, ou que sobrar nunca sobra, né? Mas acho que a gente vive num momento crítico, de repente você tem que ter 20% a mais, quer dizer, o profissional de saúde brasileiro, me corrija se eu estiver errado, normalmente não usa EPI, agora você vê que isso é uma questão grave. Eu acho que em todas as falas que a gente já teve, quer dizer, a gente está tendo que mudar os hábitos muito rapidamente. Isso não é uma coisa normal por ser humano, né? Se adotar um hábito saudável já é um negócio desafiador, de repente a gente tem que mudar uma série de hábitos. Como é que você está vendo isso? Tanto no ponto de vista da tecnologia, da enfermagem, né, da liderança na saúde, assim, que eu acho que é importantíssimo. Tá, vamos lá. Do que o Sabatini comentou do H1N1 em 2009, eu estava terminando a faculdade, ainda estava na graduação, quando veio. E apesar da população como um todo ter ficado um pouco perdida, não foi igual como está sendo agora, não tinha rede social dessa forma, né? A gente até tinha o Orkut, mas não era utilizada dessa forma, porque não tinha smartphone, nem todo mundo tinha internet à disposição 24 horas por dia, enfim, vários fatores contribuíam para ter menos exposição à informação, mas as pessoas se assustaram. E eu lembro que a gente tinha um comitê de crise na escola de enfermagem, porque saía portaria todo dia, alguma notícia todo dia, explicando a nova forma de lidar com o H1N1. Mas isso vinha sempre do governo. É diferente de agora, que está vindo do povo, cada um fala, tem receita de álcool gel, né? Leigo lendo artigo científico, e aí com interpretações errôneas. Naquele momento, de 2009, se a gente for ver, em 11 anos, a mudança foi radical. Mas a gente tinha esse comitê na escola. Inclusive, o meu primeiro emprego foi, assim que eu me formei, foi para trabalhar com pesquisa sobre H1N1 na Vigilância Epidemiológica do Estado. Então, a gente foi analisar os casos para entender quais eram os fatores preditivos de morte, né? O que diferenciava os pacientes que tiveram os casos mais graves e evoluíram para óbito, dos pacientes que tiveram a doença, mas sobreviveram, né? Dos hospitalizados. A gente não está falando de paciente que teve H1N1 como resfriado, a gente está falando de quem teve gripe e foi hospitalizado. E foi um estudo muito interessante. Então, eu pude vivenciar isso um pouquinho. E eu lembro de um caso, só para... porque muitas pessoas ainda se esqueceram da H1N1. Eu lembro que eu estava na maternidade na época e um dos casos era gestante, principalmente com o avançar da gravidez, porque o pulmão fica mais espremido, a população pulmonar diminui, então aumentava o risco para pneumonias.
E as gestantes, elas estavam fugindo dos hospitais. Então, teve um caso no nosso plantão que uma gestante, o diagnóstico dela era H1N1, ela fugiu do hospital, ela se colocou em risco porque ela tinha mais medo de ficar internada, porque estava no confinamento, né? Você colocava a pessoa em quarentena no hospital. Então, as pessoas estavam desesperadas, elas não queriam ter esse diagnóstico, não era nem pelo risco da doença, mas era pelo medo do confinamento. E isso explica um pouco do que a gente tem enfrentado hoje, como as pessoas não acreditam que está tão próximo delas e o medo que elas têm no confinamento, querendo tocar a vida normal. A gente está num estágio diferente do pânico de outros países, porque ainda as prateleiras dos mercados estão cheias, estão abastecidas, as pessoas estão ignorando. Meu irmão mora em outro estado, lá, ele mora no litoral, as praias estão lotadas, a polícia está passando com um megafone, alto-falante, chamando as pessoas para saírem das ruas e as pessoas estão ignorando o alarme. Assim, tem vídeo disso, depois eu até te mando, Fê, se você quiser. Assim, é um absurdo como muitas pessoas ainda estão ignorando. Mas o Brasil, ele é muito grande, a gente tem diversos Brasis. Então, assim, eu tenho amigos de enfermagem de diversos lugares também e são realidades diferentes. Aqui em São Paulo, infelizmente, a enfermagem, por causa do uniforme, tem passado por muitos problemas no transporte público, né? Tem sido maltratado, impedido de entrar em ônibus, em metrô, porque estão dizendo que eles estão contaminando as pessoas, vieram do hospital, eles estão sujos, não podem entrar no metrô. Nossa, não acredito nisso. Sério, sério, tá complicadíssimo. Então, assim, em vez das pessoas ficarem em casa, elas estão no metrô. Entendo que, assim, não é que elas estão porque elas querem, também tem seus trabalhos, mas elas estão numa situação de eu contra eles. Então, assim, eu não quero ficar doente, a culpa é de quem trabalha no hospital que tá andando aqui, você está contaminando, você está passando doença. Sendo que a pessoa não entende que ela está cruzando a cidade, passando por áreas de risco, tendo contato, ela também pode ser um transmissor. Mas a enfermagem está sofrendo muito com isso. Inclusive, hoje à noite vai ter, estão espalhando uma corrente para homenagear os profissionais de saúde, vai ter um aplauso, acho que é às 8h30 da noite. É um aplauso. Hoje é às 8, às manhã às 8h30, tem que ter. Então, vai ter aplausos para os profissionais de saúde que estão se expondo e tudo mais. Não acho que os profissionais de saúde, que os enfermeiros, os técnicos são mais do que ninguém. O pessoal aqui em São Paulo, nos outros estados, a prefeitura colocou o pessoal da SP Trans para ficar lavando todo o ônibus. Assim que termina um ciclo, eles estão higienizando todos os ônibus a cada vez que chega no terminal. As pessoas estão saindo de casa de madrugada, estão passando o dia trabalhando com cândida, cloro, um monte de coisa. Então, assim, tá todo mundo tentando fazer sua parte, apesar de ainda não enxergar algumas outras responsabilidades. Quando você fala de trabalho, as pessoas estão assumindo a tarefa. Mas quando você fala de iniciativas, por exemplo, evitar a exposição, aí está um pouco diferente, tá? Indo para a questão de saúde. Primeiro, as pessoas entendem o que é um vírus, cara. Eu não consigo imaginar o tamanho de um vírus, cara. Eu não consigo, tipo, materializar. É difícil. As pessoas perceberem, e não só com vírus, com qualquer doença, né? Quem lida com o paciente vê isso. É difícil cair a ficha da pessoa. Quando ela tem sinais e sintomas, fica mais palpável. Mas quando você só tem um nome, algo etéreo, assim, como um vírus, é difícil, ela não consegue entender. E, fazendo um paralelo, pode ser quem é pai, quando você vê alguma coisa que é óbvia, você avisa para o seu filho, olha, vai cair. E a pessoa não consegue, quem está ali recebendo o aviso, não entende que vai cair. Vai lá, tropeça, cai. Então, assim, com as doenças pode ser que aconteça isso também, mas a hora que as pessoas terem casos mais próximos, acho que vai ajudar a enxergar, mas é muito triste. A pandemia, da forma como ela está posta, né, ela tem 2 cenários interessantes falando de saúde 4.0. Um, pela pandemia em si, então, soluções para tentar lidar com o Covid-19, né? Eu estou recebendo muitos convites, o pessoal está montando tipo hackathon, mas multicêntricas e colaborativas, não é uma maratona um contra o outro, mas estão montando hackathons colaborativas para desenvolver soluções a nível global para ajudar e que elas sejam gratuitas. Então, isso tem sido muito interessante. Ainda não vi nenhum resultado, mas o Corém, por exemplo, lançou um aplicativo para você se avaliar,
tem algumas coisinhas aqui no Brasil já acontecendo, mas ainda não é tão 4.0, como o Sabatini mencionou, são aplicativos. Você pode ir lá fazer um teste e ter a resposta, mas não está gerando um mapa ainda ou identificando a pessoa para você saber que se você está perto de quem tem contato. Mas esses outros grupos que estão tentando fazer a nível global querem coisas mais elaboradas para ajudar mesmo a controlar a disseminação. Outra coisa interessante de oportunidade para 4.0 é para outras doenças. Com o confinamento, com isolamento, mesmo no hospitalar, né, por causa de risco de contaminação. Isso está deixando mais claro para as pessoas algumas necessidades. Como você mencionou, a questão do EPI. Muitas vezes as pessoas negligenciam. Negligenciam ou não tem basicamente o hábito de usar EPI, assim? Então, no outro webinar, o que a gente sabe que infelizmente tem locais que a pessoa tem a dificuldade até de ter disponível, né? Eu acho que isso é uma coisa importante também que a gente tem. Sim, tem a questão da disponibilidade, tem uma questão de costume, mudanças são difíceis. Se você for pegar, falando de enfermagem, que é o grande volume de mão de obra do hospital, né? A enfermagem, a maior parte dela é de auxiliares e técnicos, não é de enfermeiros. Os auxiliares e técnicos são uma classe profissional de pessoas mais velhas. Hoje em dia, primeiro que auxiliar hoje já não tem, né? Qualquer auxiliar, hoje ele na verdade ele é um aluno de técnico que tira uma certificação provisória para atuar como auxiliar, mas ele tem um compromisso com o Corém de se formar. A última que eu tinha visto era 5 anos. Então, a partir do momento que você está trabalhando como auxiliar, você tem até 5 anos para completar o nível técnico, senão você não pode nem atuar mais como auxiliar. É uma discussão toda para tentar reverter esse quadro. Mas auxiliares e técnicos de enfermagem são uma categoria de pessoas mais velhas e que trabalham há muitos anos, então tem um hábito, uma forma de trabalho. E não culpo. Eu mesma, eu já me peguei em situações muito engraçadas. Ano passado, eu estava dando aula de saúde pública para técnicos de enfermagem e assumi um estágio de saúde coletiva. Então, assim, eu tinha que dar aulas práticas, né, de saúde coletiva, fazer punção venosa, curativa, retirada de pontos, vacinação. Os materiais mudaram muito, assim, é incrível. Eu achei sensacional como os materiais mudaram. A técnica permanece, mas os materiais hoje são, assim, muito diferentes de quando eu comecei minha formação há 15 anos atrás. Eu fiz auxiliar técnico de enfermagem. E, assim, é muito diferente. E imagina para a pessoa, para mim foi 15 anos, imagina para quem está 25 anos atuando, o choque que não você foi treinado a fazer de uma forma e depois fica te falando, não, mas mas eu nunca tive nada, meus outros colegas não têm nada. Usar o óculos de acrílico, ele risca, a visão fica péssima, atrapalha bastante. E de verdade, é bem desconfortável usar o óculos de acrílico para fazer punção venosa, assim. É desconfortável, além de tudo. Não é que é algo que facilite o seu processo, dificulta para você ver. Então, talvez os EPIs que a gente tem, eles deveriam ser revisitados, porque eles são muito antigos, evoluíram algumas coisas, mas os EPIs não evoluíram tanto. E eles poderiam ajudar, tá? Mas, assim, só para finalizar minha fala, eu estou vendo muita coisa triste de negócios que vão falir por causa disso. A gente está vendo, vai quebrar muito negócio, mas tem muita coisa nova que está surgindo daí. As pessoas estão sendo muito criativas, estão revisitando seus modelos de negócio e inovando. Hoje o CFM anunciou, né, a portaria favorável a algumas formas de telemedicina de maneira provisória por causa da pandemia, e acho que isso vai ser muito favorável até para quebrar alguns mitos sobre como é a telemedicina, né? Mas aí tem várias restrições, não querendo me alongar, mas assim, eram muitos tópicos, só dando uma pincelada em cada um. Mas eu enxergo que essa pandemia é uma oportunidade para a gente repensar a saúde como um todo, não só a 4.0. Muito bom, muito obrigado. Agora o nosso querido colega Germano, cardiologista, delegado do CRM, é isso? Também. Muito bom. Germano, você como colega médico, né, a gente está numa loucura aí de muita fake news, muita informação, mas também, ao mesmo tempo, né, os grupos muito ativos, o pessoal aprendendo, cooperando, né? Eu acho que, assim como eu falei com a Pri, a gente começa a ficar muito preocupado com essa
os profissionais de saúde que estão na frente ali atendendo o paciente, né? Você começa a ter relatos de muito paciente, muito colega infectado, um cenário desafiador, né? Como é que você está vendo isso? Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, viu, Fernando, pelo convite. Sempre um prazer. Bom, é um desafio para todos nós. A gente já vivenciou algumas epidemias, né? Eu tenho 23 anos de formado, formei na Federal da Bahia e a gente conviveu com essas epidemias que já foram mencionadas, né? H1N1, SARS, MERS, que não chegou aqui no Brasil, mas a gente verificou, a gente viu realmente o impacto dessas epidemias, mas essa pandemia de fato teve um impacto especial, tem tido um impacto especial pela sua rapidez de disseminação e pelo impacto adicional via mídias sociais. Talvez a maneira como nos comunicamos seguramente tem um impacto muito maior na disseminação das informações, algumas verdadeiras, outras nem tanto. Então, isso causa muito mais apreensão. Se a gente parar para pensar, olhando até o perfil, né, das pessoas, nós temos aqui os que chamam de millennials, que agora está com 18, 20 anos de idade, tem um perfil psicológico também, em geral, diferente do que eram as pessoas de 20 anos há 20 anos atrás, por exemplo. Então, também isso impacta. A gente tem alguns dados, por exemplo, eu coordenei um curso de medicina, uma graduação de medicina no seu início, e a gente começou a estudar e perceber que entre as faculdades de medicina aqui no Brasil, que ficaram também bastante numerosas, a gente percebeu que a prevalência de doenças de ordem psiquiátrica entre estudantes de medicina aumentou sobremaneira, e isso não era somente entre os estudantes de medicina, isso era na população como um todo. Então, neuroses ficaram muito mais frequentes, tentativas de suicídio, e isso talvez tenha algum impacto. Essa mudança do perfil psicológico de toda a sociedade talvez também tenha algum impacto em como nós recebemos as informações dessa nova pandemia, além do impacto da própria pandemia. E isso tem consequências catastróficas, né? Então, não somente as populações mudaram, mas a reação dos governos também mudou de uma forma geral no mundo, na minha visão. Então, não é somente o paciente que infecta e você conhece, mas também o medo, tentando antever tudo o que acontece. Isso também gerou reações que, nesse momento, estamos enxergando como reações proporcionais. A gente tem que fazer o shutdown de tudo mesmo, tentar achatar aquela curva. Porém, a gente nunca conseguiu fazer isso, talvez com tanta rapidez em tantos países ao mesmo tempo. Por mais que sejam criticáveis, alguns países demoraram mais, outros menos, mas a gente conseguiu fazer, e a mobilização e a pressão em cima dos governantes, ela é brutal hoje. Então, todos têm medo de serem responsabilizados por quaisquer consequências eventuais que surjam numa epidemia, numa pandemia como essa. Então, assim, tudo sem precedentes, na minha opinião. Eu vejo com muita preocupação, naturalmente, mas temos que manter a calma, manter a firmeza de propósito e tem que manter a racionalidade acima de tudo, tentar tomar decisões baseadas na maior quantidade possível de informações de qualidade, né? Esse é o grande desafio. E para isso nós temos tido um trabalho muito interessante também aqui no Brasil. Eu elogio muito o que está acontecendo aqui, onde eu estou enxergando, que é um alinhamento entre Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde aqui em São Paulo. Eu percebo um esforço hercúleo aí de muitas pessoas, voluntariamente, muitas delas, informações do front para cima, a Secretaria ouvindo, debatendo todos os dias. Nós estamos discutindo todos os dias em vários webinars e conference calls diretamente com as autoridades. Eu trabalho atualmente no hospital regional em São José dos Campos, onde eu coordeno uma equipe de clínica médica e cardiologia, e também em hospitais privados, como o Einstein, no Oswaldo Cruz, enfim. A gente percebe que o engajamento é global. Então, por um lado, existe essa questão das transmissões de informações muito, às vezes, duvidosas, né? Mas existe o que a gente percebe um engajamento realmente global de toda a equipe de saúde, e as respostas surgindo também com muita rapidez, as informações vão surgindo em tempo real. Hoje tivemos a aprovação
pelo FDA em caráter de emergência de uma medicação. Não vamos entrar aqui nos detalhes, talvez, né, da hidroxicloroquina, e já tem algumas evidências, às vezes, de associação. Então, tem muito teste acontecendo em tempo real. Já foi mencionado aqui a rapidez com que foi feita a identificação do vírus, a produção dos kits, produção em escala industrial. A Coreia do Sul é um exemplo fantástico nesse contexto de resposta sistêmica muito bem organizada para essa pandemia. E eu vejo com muita preocupação, claro, mas eu acho que as medidas estão sendo tomadas aqui no nosso meio, pelo menos no meio em que eu vivo. Eu acho que eu acabei de sair de agora aqui de um hospital lá em Caraguatatuba, que deve ser inaugurado em breve. Então, tudo já está sendo organizado, um hospital novo que provavelmente já vai ser colocado todo configurado para a recepção de pacientes para essa pandemia. Tinha uma direção que estava estabelecida em cronogramas, em contratos, e agora está sendo revisto em tempo recorde para obedecer, se adaptar a essa realidade. Então, eu percebo esse movimento de forma muito clara. Muitas vidas vão ficar pela frente, vão ficar pelo caminho aí nessa pandemia, no mundo inteiro está acontecendo, não vai ser diferente no Brasil. O pico deve acontecer realmente aí meados de abril, é o que se estima, mas a gente nunca sabe ao certo como vai ser a progressão no Brasil, se vai ser pior ou melhor do que outros locais. Existem vários fatores que podem ser possíveis atenuantes, né? O fato de a gente não estar no inverno, em que talvez temos um clima mais tropical, talvez isso seja um redutor de transmissão, por um lado. Por outro lado, nossos hábitos de higiene em geral, num país continental como o nosso e latino, né, com nossos hábitos, também falam contra. Então a gente não sabe. Mas eu queria só destacar uma coisa. Eu sei que tem muita gente talvez para falar e eu posso me empolgar aqui, mas eu queria só destacar uma coisa que eu acho super importante nesses números que a gente está recebendo, né? E eu chamo a atenção, naturalmente, a discrepância da mortalidade entre os números que a gente obtém, por exemplo, da Itália, que salta aos olhos, porque aqui no Sudeste, no Sul do Brasil, temos muitas famílias Sevranellis, né, Sabatines, Cruzates, muitos descendentes italianos, e que tem uma relação visceral, né, com a Itália, assim como nós somos todos da Península Ibérica, enfim. E lá está sendo muito difícil. E a gente pegou, mas o que aconteceu? Esses números estão chegando para nós, eles são números que eles são muito diferentes. Tem que chamar a atenção para entender melhor isso. O vírus é o mesmo, mas o que muda nesse sentido? A minha leitura é uma leitura relativamente simples do ponto de vista de epidemiologia. Por que a Coreia do Sul tem um número de 0,7, 0,8 de mortalidade nessa infecção, nessa pandemia? Por que ela teve essa ascensão tão rápida no número de casos e depois um controle mais efetivo? E por que a Itália teve uma mortalidade proporcional maior, bem maior, né? Então, falam-se 5%, algo mais que isso. Em alguns subgrupos, até acima de 15%. O problema, na minha opinião, é o denominador, né, gente? Então, assim, cada país optou de acordo com suas necessidades, de acordo com suas possibilidades, sua logística, em dosar de forma mais rápida ou menos rápida em mais gente, assintomáticos ou não, ou selecionar aqueles nos quais você iria dosar. O Brasil, por exemplo, está tendo que selecionar. Nós temos poucos kits, nós temos o Adolfo Lutz que centralizou as contraprovas, a gente não tem como dosar de maneira em escala industrial como aconteceu na Coreia do Sul. Eles têm lá uma indústria que estavam produzindo mais de 10 mil kits por dia, né? Então eles faziam de forma industrial e aplicavam também de maneira sistemática através do exército da Coreia do Sul. Eles estavam capilarizados e cada caso suspeito, quase todos os potenciais contatantes eram dosados imediatamente e a resposta dava em 5 horas, aparentemente. Então, com isso, eles tiveram um tempo muito curto para dosar muita gente. Claro que eles pegaram muitos casos assintomáticos, então, ou seja, casos no início. E com isso, o denominador, as mortes que aconteceram, se não me engano, foram 75 mortes, elas estavam em cima de 8.500 casos, se não me engano. Então, dá 0,7 de mortalidade global.
Eu não acredito que seja só por ser idoso que a Itália tem mais. Eu acredito que a Itália fez o que nós estamos fazendo. Nós vamos dosar somente em pacientes mais graves. Não vamos dosar em assintomático. A gente não tem como. Então, essa relação é muito simples. Vai dar mais alto, porque se eu tenho 100 sujeitos que têm tosse, mais febre, mais falta de ar, e devo dosar só nesses 100, esses caras, então, sei lá, 50 vão dar Covid, 50 não vão. Desses 50, se 5 morrem, já tem 10% de mortalidade. Entende? Só que se eu dosasse em toda a população, talvez fossem 5 mil, né? Se lá fosse 2.500. E aí, se fossem 5 mortes em 2.500, ia ser 0, alguma coisinha. Então, provavelmente, a diferença se dá nesse sentido. A quantidade de dosagens que a gente conseguiu fazer por questões logísticas. Agora, o que isso importa para mim? O que importa é talvez a gente ter uma real dimensão. Eu já vi contas aí sendo feitas nessas informações que são divulgadas. Olha, no Brasil temos 210 milhões de pessoas. Se são 20 milhões de pacientes, de pessoas acima de X anos, então, se a mortalidade é de 15%, portanto, vamos morrer 15% de 20 milhões. Não é Essa conta não bate, entende? Então, é importante a gente ter em conta que até mesmo esses números absolutos, esses percentuais que são colocados, eles sofrem essa influência da quantidade de dosagem. Foram poucos locais que conseguiram fazer uma abordagem mais sistemática, mais sistêmica e mais rápida, como Coreia do Sul, Singapura, que é uma cidade-estado, Hong Kong, Taiwan, são locais pequenos, e Seul, quer dizer, a Coreia do Sul é um pouco maior, mas eles tinham um controle maior. O resto não conseguiu fazer tão rapidamente. A Europa inteira também não tinha kits para tudo. Então, acredito que esse seja um ponto extremamente relevante, mas isso não, de forma alguma, reduz a maneira como nós temos nos preparar para o impacto. Vai vir um impacto grande, vamos saber, todos aqui vão ter colegas que se infectaram, nós que estamos no front, com certeza vamos ter que tomar todas as precauções possíveis e mudar os hábitos. Eu acho que o Cruzade foi muito feliz aí na colocação. É difícil mudar, mas eu já estou percebendo, viu? Nada como o medo para fazer a gente mudar de hábitos. Estou percebendo que rapidamente a gente aprendeu a não apertar as mãos. Para mim, no primeiro, segundo dia, parecia que não era eu, né? Mas agora, tranquilamente, no máximo, a gente se cumprimenta com o cotovelo ou um namastê de longe, e a gente já adquiriu esse hábito. Então, eu queria só colocar esses pontos aí para a gente, não quero me estender muito mais. Obrigado. Excelente, excelente, foi ótimo. Passar agora a palavra para o meu amigo Fernando Paiva. Eu acho que vários pontos, né, Fernando? O Sabatini, a Priscila, quer dizer, a gente percebe que, assim, antes dessa pandemia, a gente falava de saúde 4.0, assim, tudo bem, é um desejo, é bom ter saúde 4.0. Agora, eu acho que a conversa começa a mudar, fala assim, olha, é uma necessidade de Estado. Se você não tem essa infraestrutura pronta, quando um desafio como esse chega, você vê que agora a gente está tendo que correr com telemedicina, quer dizer, tem muito colega, meu pai tem mais de 60 anos, tipo, tá atendendo, fala assim, cara, poderia estar fazendo teleconsulta, reduzir a exposição, né? E isso que eu comecei a falar assim, cara, você tem muito profissional de saúde que não precisa estar exposto, a gente tem muito profissional de saúde acima de 60 anos, né? Mas aí eu acho que essa saúde 4.0, que era uma coisa, puta, bacana, é um número bacana, vamos colocar lá, fala assim, tem que estar bem estruturado. Conta aí um pouco o que vocês fazem, mas principalmente como é que, né, essa visão de vocês agora se mostrou talvez crítica, né, no momento atual. Bom, todos nós, eu falo pelo ecossistema de saúde digital, estamos dentro dos hubs de inovação digital de saúde do Brasil, e pela nossa ótica, todos, de maneira linear, falou praticamente do mesmo tema em relação a aculturamento. O processo de aculturamento, quando a gente fala de tecnologia, não é diferente do processo de aculturamento quando a doutora Priscila precisa que as enfermeiras elas utilizem e usem os EPIs de maneira mais adequada, ou os profissionais eles têm um pouco mais de atenção dentro dos processos e procedimentos hospitalares. Na tecnologia, já tem há muito tempo muitas soluções que poderiam estar contingenciando, combatendo e até mesmo prevendo, fazendo uma avaliação de maneira preditiva para poder fazer com que a redução das mortalidades, seja na UTI ou seja nas enfermarias, fossem menores. Tá? Nós, a Kernet, por exemplo, a gente está muito feliz porque foi aprovada a telemedicina
E, recentemente, a gente conseguiu fazer uma operação com o Exército Brasileiro de tele-UTI, porque agora você vai ter as hashtags tele alguma coisa, seja tele-UTI, telecardio, e que, nesse momento, nós estamos para auxiliar nesse processo do Covid-19, você ter as empresas que já estão posicionadas para fazer o telemonitoramento, seja da tele-UTI, seja da telecardio, teleconsulta, teleassistência, telesuporte, é muito importante. E o Brasil, no nosso ponto de vista, está na frente de muitos países. A gente saiu essa semana recentemente, o Brasil, inúmeras startups e inúmeras health techs, no top team de lista de empresas que poderiam ajudar para fazer o combate e o contingenciamento com o Covid, seja através de chatbots, de ferramentas robotizadas, seja através de soluções mais de retaguarda, mas o Brasil está... O governo brasileiro, que também estamos conversando no Ministério da Ciência e Tecnologia e o próprio Ministério da Saúde, só para dar um highlight, eles chamaram aproximadamente 10 a 15 startups do Brasil para que todas as soluções que eles estão disponibilizando para a população, até mesmo no âmbito de ter a informação correta para que não seja fake news em tempo real, ela foi toda desenhada e consubstanciada com as startups de saúde que tem dentro do Brasil. A gente tem uma tendência muito grande de buscar coisas fora, soluções fora do Brasil, e o Brasil, pelo contrário, ele está se demonstrando em relação à tecnologia exponencial muito ávido, tá? A gente tem um déficit muito grande de respiradores pulmonares aí no mercado, praticamente todo mundo está procurando. A gente tem uma grande empresa no Brasil chamada Magnamed, que eles praticamente triplicaram a força deles de produção para poder ajudar e combater e auxiliar e disponibilizar esses ventiladores para todos os hospitais do Brasil, já integrado de uma maneira que, quando esse respirador ele chega na UTI, todos os dados, os sinais vitais, tudo aquilo que está sendo capturado já esteja disponibilizado em tempo real através de uma plataforma, para que os médicos, no apoio à tomada de decisão, eles sejam muito mais eficientes, eficazes, e também para que evite o manuseio da saúde com os equipamentos, e assim você reduz também a infecção hospitalar. Então, são soluções que já estão disponíveis, estão sendo pulverizadas no ecossistema de saúde do Brasil, para poder ajudar e contingenciar aí o Covid-19. Perfeito. Assim, acho que acima de tudo, a gente tem que ter acho que a gente tem uma noção que saúde é um mercado importante, mas eu acho que tem uma coisa que a gente percebe, assim, que nesse momento você tem que ter um olhar estratégico da saúde, né? Que no governo americano você percebe que é uma questão de soberania nacional, de segurança, né? O César fez uma pergunta em relação ao nosso ecossistema de inovação, falando, olha, um dos fatores que a China foi muito bem é que tem um ecossistema de inovação forte, né? Qual que é a visão de vocês que estão aqui conosco do Brasil, quer dizer, né? Eu acho que o Fernando contribui um pouco, quer dizer, professor Renato, o que a gente, eu acho assim, de fato a gente está reagindo a uma ameaça, a gente talvez pudesse estar mais preparado. Eu acho que tem muitas coisas, né? A gente vê que as estruturas, mesmo EAD, quer dizer, eu acho que tem um desafio aqui que é aprender rápido, disseminar conhecimento, né? Priorizar recursos, como no caso dos ventiladores. Como é que vocês estão vendo, passar um pouco, né, essa questão do ecossistema de inovação, as próprias universidades, no enfrentamento desse desafio, que passa não só pela questão de startups, mas também até de capacitação de recursos humanos, né? Que enfim, abrir a pergunta para vocês. Ok, eu acho que o sistema de inovação ele é muito reativo e pouco proativo, tá? Ninguém do sistema de inovação tinha pensado numa pandemia. Então, a gente foi pego de surpresa. Então, agora, estão tendo muitas chamadas com bastante dinheiro disponível para desafiar o ecossistema inovador para propor soluções que pudessem mitigar
minorar, monitorar, decidir, etc. Tudo que a gente vai ter que enfrentar na pandemia nos próximos meses. Inclusive, o Instituto Robert Koch, que é o melhor instituto de epidemiologia na Alemanha, de doenças infecciosas, ele apresentou uma previsão que essa epidemia vai durar de 2 anos a 2 anos e meio e vai ter 3 voltas pelo mundo. Nós já estamos vendo na China os primeiros casos de reinfecção e os primeiros casos de viajantes que vêm de outros lugares e estão chegando na China e recontaminando. Então, isso, como aconteceu com a famosa gripe espanhola de 1918-19, que durou 18 meses e matou quase 100 milhões de pessoas. Né? Verdade que naquela época nós não tínhamos os recursos que a gente tem hoje, certo? Para tratar pacientes. O meu bisavô mesmo, meu avô, aliás, que era de Trento, perdeu a primeira esposa dele e o primeiro filho primogênito dele em 1918, que morreram afetados pela grande pandemia da gripe, da influenza, da chamada gripe espanhola, e que em 25 semanas matou 50 milhões de pessoas. E a mortalidade dela era 0,02%. Okay? Então, você está vendo que, embora você não queira causar pânico, é realmente bastante preocupante. Então, 2 coisas. Primeiro, nós não ensinamos nada, praticamente. Nós temos 1.000 faculdades de enfermagem, né? Nós temos 325 faculdades de medicina, e você pode contar nos dedos das 2 mãos quem ensina tecnologia. Quem ensina telemedicina, quem ensina informática em saúde, quem ensina informática em enfermagem, quem ensina informática em medicina, quem ensina prontuário eletrônico e assim por diante. Eu faço isso desde 1985, na Unicamp, onde a gente introduziu a disciplina de informática e enfermagem, que é obrigatória até hoje, e de informática e medicina, que é opcional, tá? Em 85. De lá para cá, não mudou muita coisa, não. Eu posso até fazer uma mini enquete aqui entre vocês para ver que não aprende isso. E agora eu sou professor, viu, Germano, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Peguei mais um desafio desde o ano passado, eu sou professor adjunto de Informática em Saúde. Lá tem 8 cursos na área de saúde, nós estamos introduzindo paulatinamente disciplina de telemedicina, apoio à decisão, padrões de informação, prontuário eletrônico, para os estudantes de graduação e de pós-graduação, para que comece a mudar esse cenário dessa ignorância relativa de tecnologia por parte dos profissionais de saúde, né? Que tem até uma certa resistência. Okay? Só que está acontecendo o seguinte, gente, telemedicina, teleconsulta, essencial. O Conselho Federal de Medicina faz 1 ano que está arrastando o pé para aprovar uma regulamentação. Agora foi atropelado pelo rolo compressor do Ministério da Saúde, que vai aprovar e vai regulamentar a teleconsulta. Porque, como você falou, Fernando, eu tenho 73 anos, eu não quero atender paciente, não queria atender paciente de jeito nenhum na atual situação. De cada 10 pacientes que eu vou ver, 5 ou 6 vão estar contaminados. Aqui, ó, não vou sair de casa não, tá? Eu não faço atendimento. Mas, professor, eu acho que eu acho que, né, o trabalho, assim, até então, a informática era uma coisa, era um prontuário e tal. O que a gente começa a ver nessa crise atual, que é uma ferramenta diagnóstica, de tratamento, de acompanhamento, quer dizer, eu acho que ganha uma importância muito maior, e eu vejo até mesmo os próprios investidores mais interessados, porque o pessoal não está preparado, não está, né, Fernando, o pessoal não está posicionado, quer dizer, porque fala assim, realmente o tempo mudou, é uma ferramenta hoje, né, ainda é impressionante, assim. Inovação na área da saúde, o brasileiro é muito criativo, ele é muito competente, tem muita solução interessante, só que tem um problema de adesão, né? Os hospitais, eles são ambientes extremamente tradicionais e estendem do hospital para consultórios, ambulatórios, exceto medicina diagnóstica, que é um pouquinho mais inovadora, o ambiente hospitalar clássico, ele é muito avesso a inovações e a mudanças. Agora, com essa pandemia, a gente sabe que não é rápido, né? A gente vai ficar aí pelo menos 4, 5 meses enfrentando o pico da situação. Realmente vai durar por muito mais tempo, mas esse tempo aí de 4, 5 meses é uma oportunidade para as pessoas irem mudando de hábito
e não é uma mudança assim, de uma semana, que daí elas voltam atrás. Em 4, 5 meses, dá para realmente mudarem o hábito e ficarem mais abertos a algumas coisas. Um exemplo é o WhatsApp, tá? Não vou longe. Quem aqui tinha um membro na família, normalmente pai, tio, que precisava de ajuda e que era super avesso ao WhatsApp, mas que hoje não vive sem? Então, assim, a gente tem uma parte mais velha da família que era avessa à tecnologia e que hoje não se vê mais vivendo sem. Foi mudança de meses, né? Acontece. Então, eu acredito que agora o restante da cadeia de saúde vai estar mais aberto, porque o inovador, por mais que ele tenha uma causa, ele precisa fazer dinheiro. Então, você não vai criar uma solução que não vende. É uma das questões do seu Canvas, né? Como que eu vou vender isso aqui? Se não tem ninguém disposto a comprar, por mais legal que seja, não adianta. A gente poderia, já está disponível no mercado, a HoloLens da Microsoft, você integra lá com o seu computador e entra lá na sala no quarto de isolamento do paciente sem tocar em nada, usando o prontuário à distância. Quantos hospitais têm sequer prontuário eletrônico no Brasil? Qual que é o percentual de prontuário eletrônico? Então, assim, a gente tem um problema de adesão e não adianta só o lado do inovador, né? Por mais que a gente tenha pessoas criativas e criando soluções de qualidade, se não tiver cliente para entender e assumir aquilo e pagar. Né? Então, é interessante você que tá ele falou, só um pouquinho, deixa eu terminar o argumento dela. Prontuário eletrônico, né? É interessante que a China manteve os dados em tempo real, basicamente dados extraídos do prontuário. Aqui não vai acontecer isso no Brasil. Ninguém preenche prontuário. É muito, tirando alguns hospitais líderes aí, tá? Como o Einstein, Sírio-Libanês e alguns outros, na Bahia, é muito raro. Menos de 40% dos hospitais têm um prontuário eletrônico funcionante. E os médicos, eles não usam isso regularmente no completo. Então, para você obter Big Data, para você fazer análise, para você fazer inteligência artificial, para você decidir o que está funcionando, o que não está funcionando em tempo real, em questão de horas, isso é essencial para controlar a pandemia e nós já temos tecnologia para isso, já temos. Só que não usam, porque o dado clínico, o desfecho, o tratamento, o que funcionou, o que não funcionou, não está sendo, pelos outros países, preenchido em tempo real. Em primeiro lugar, Pri, porque você está lá na emergência, você tem que salvar paciente, cara. Você não vai sentar e ficar lá, tirar a esterilização, ficar lá entrando dado de 200 pacientes você vive o dia inteiro. Então, a gente tem que descobrir qual é o segredo dos chineses, como é que eles conseguiram fazer isso em tempo real. O que é? Enfermagem especializada, como nos Estados Unidos? Eu posso ajudar o senhor? Posso ajudar o senhor nessa? Pode. Porque a China, eles são os precursores da IoMT. O que é IoMT? É a Internet das Coisas Médicas. Então, praticamente todos os hospitais, clínicas e laboratórios da China já são construídos já com a mentalidade de negócio integrada. Ou seja, eles pensam não somente em integração e interoperabilidade, eles pensam em que todo o transacionamento dos dados ali daquele paciente, eles têm que ser em tempo real, automatizado, que vai fazer com que o médico ele vai tomar uma decisão muito mais rápida e emergencial. Por isso que eles tiveram muita eficiência com esses dados. Fazendo o gancho com a Priscila, a gente trabalha muito, quando você fala de inovação para a área digital, com a User Experience, que é a experiência do usuário. Não é somente visando o lucro, lógico, que faz parte do Canvas, mas a experiência do usuário em benefício do paciente. Então, sempre criar uma solução e ter algum tipo de plataforma onde a experiência do médico ou do profissional médico ou enfermeiro vai ser muito mais fluida, vai ser muito mais ágil do que você, por exemplo, entrar dentro de um prontuário eletrônico no Brasil, que é a realidade da grande maioria, que para você conseguir fazer a evolução do paciente, você tem que dar 20, 30 cliques em uma tela ou um ERP de prontuário eletrônico. Então, isso você dificulta a usabilidade desse profissional e a agilidade desse profissional. Então, a grande maioria das empresas inovadoras que estão pensando em tecnologia para a saúde, que são as health techs como a nossa, a CareNet, a gente já desenvolve e cria as nossas soluções já com todo esse organograma, com toda essa esfera de usabilidade para que o médico ele seja mais inteligente na decisão dele ali. Mas, então... Quem pode falar, Pastor? Ok.
Tem uma pequena contribuição, talvez, assim, uma das coisas que eu faço aqui é justamente aproximar a tecnologia, né, de startups, scale-ups do mercado. E clientes são hospitais, centros, empresas de medical device, tudo isso. E isso hoje a gente pode fazer isso muito bem, diferente de há 3 anos só, porque está tendo uma mudança de papéis muito grande. Então, tá muito em alta o diretor de transformação digital, diretor de inovação. Basicamente isso, transformação digital ou inovação. Basicamente é quase a mesma coisa, com algumas diferenças, né? E também a figura do CISO, que é o da segurança da informação. Né? O Brasil vai ter a nova GDPR, né? A nova LPDG, não sei, esqueci em português, agora em agosto. A Europa teve ano passado, isso pôs tudo de cabeça para baixo, mudou muita coisa e fez com que a figura do transformação digital subisse. Isso, gente, aconteceu em 3 anos. Em 3 anos. Então, hoje, eu consigo falar com grandes hospitais, grandes centros, eu vou na transformação digital. São as pessoas que entendem o que a gente tem para dizer. Realmente, ir para a direção médica é um caminho também, dependendo da solução. Mas você tem que realmente dar muita sorte, tem que pegar alguém com a cabeça aberta. E a maioria está todo mundo preocupado com o dia a dia. E quem está vendo no futuro é a transformação digital. Então, talvez o caminho seja, no mercado, empurrar para que esse seja um papel mais valorizado, que tenha formação nisso. Cada vez começa a ter mais masters e mais eventos. E isso foi só em 3 anos. Menos, talvez, sabe? Talvez final de 2017 para cá. Em 2016 e 2017 eu não via muito isso. E agora é o que tem. E são as pessoas com que a gente consegue conversar. Mas, não, assim, eu acho essa reflexão importante. O que eu acho que vai mudar depois é que tem muita coisa. Eu acho que, claro, nem, né, startup que é sempre. Mas, assim, além do olhar da startup, eu acho que a gente tem que ter claro o que é estratégico, né? E o que tem que estar implementado. E, assim, um cenário de crise como esse, fala assim, cara, desculpa. Realmente, assim, o nosso grau de preparo, porque na prática também a gente sempre falou de saúde 4.0, saúde digital, mas a gente, mesmo para nós, né, teve o colega César, assim, que está assistindo, que tem 20 anos de experiência, ele falou assim, olha, ele participou da live de ontem, da Startse, e falou, o que eles relataram da China? Na China teve muito bem Big Data, rastreamento, monitoramento de pacientes, robôs, insumos. Quer dizer, você tem que ter a tecnologia na hora que você precisa. Não adianta você querer adquirir a tecnologia, que tem um monte de gente aqui com proposta comercial e tal, na hora que está todo mundo... na hora da crise, né? Que é o que a gente está vivendo agora. Que é o pessoal está querendo contratar solução de telemedicina, porque exatamente... E é uma loucura, não é só por demanda... Porque o que eu acho a loucura da telemedicina nesse momento é que é uma demanda de mercado, mas também é uma segurança para o profissional de saúde. Não vai expor quem não precisa ser exposto. Né? Sim, ainda sim. mais... Sim. Né? Então, realmente, aí, eu acho que tem esse papel, essa questão da adesão, realmente tem que abrir o mercado. Não falta tecnologia. Gente, tem tanta solução incrível. Incrível, sabe? Não falta solução, não é o que falta mais, sabe? Falta adesão. Eu estou totalmente de acordo com a Priscila, é adesão. Nos centros, nos hospitais, nas clínicas, nos governos, tem que ter gente pensando em transformação digital. Não, eu acho que quando a gente olha as soluções que estão sendo propostas, olhar se aquilo de fato é uma coisa estratégica, né? Porque eu acho que né, o professor Sabatini não está aí há quanto tempo? Muita coisa é estratégico, desculpa. Exatamente. Eu acho o seguinte, nos últimos 5 dias, 6 dias, eu recebi pelo menos 10 pedidos de ajuda de médico que está querendo implementar a teleconsulta, tá? Por favor, me indique uma plataforma, alguma coisa segura, medicamente coerente com aquilo que eu quero fazer, que é teleconsulta com meus pacientes idosos,
que eu não quero que eles venham no meu consultório, e eu não quero ir na casa deles, eles têm cuidador que está contaminando. Então, onde que eu encontro isso? Eu não sei o que é telemedicina, nunca fiz, não sei o que é teleconsulta. Eu fico assim, sem conseguir indicar muito para eles, porque a maior parte das plataformas de teleconsulta que tem no Brasil são para prestar serviço. Tá? Então, é o portal Telemedicina, é a Brasil Telemedicina, é a Teladoc, que é americana, as várias que tem radiologia, né, telelaudos, etc, etc. Mas se, por exemplo, o médico falar assim, pô, não tem um Google da telemedicina? Não tem uma plataforma que eu entre, me cadastre lá com o meu login do e-mail e eu possa começar a usar isso? Aí falo para eles, cara, não tem, ninguém pensou nisso porque a telemedicina no Brasil está atrasada há 10 anos. Por causa do problema regulamentar, né, de regulamentação. Não, Os médicos são contra a telemedicina. Eles são contra a telemedicina. Não contra a telemedicina, contra a teleconsulta. Porque acham picaretagem, tá? Acham picaretagem. Então, agora que eles estão precisando, não tem mais volta, Sembranelli. Não existe mais volta. Quer dizer, o governo vai autorizar a teleconsulta, muitos médicos vão achar um jeito de fazer teleconsulta, porque eu tenho falado para eles, você tem prontuário eletrônico? Ah, tenho. A empresa XYZ. Você tem Skype? Você tem Zoom, como nós estamos usando aqui? Você tem Hangout? Ah, tenho. Cara, a telemedicina é isso. É uma videoconferência que você quer discutir com o paciente em tempo real, vendo ele te vendo, e o prontuário. E o prontuário é 90% da telemedicina. Tá? Mas não precisa de nada? Não, você já tem tudo. Você já tem tudo, é só você saber. A barreira mental. Outra coisa, eu vou mais longe, né? A Patu estava falando do perfil da Espanha, que é um perfil longevo, né? Para pessoas acima de 70, 80 anos. Gente, o Brasil vai mudar totalmente o perfil em 10 anos. E assim, mesmo entre a comunidade de soluções e startups, eu falo assim, é incipiente o que a gente está vendo nesse mercado. A gente tem a Fabi que trabalha com isso, tem muita gente que fala assim, olha, tem muito asteroide vindo que, de fato, a gente tem que ter essa visão de oportunidade, não só de oportunidade, mas de longo prazo, né? Não sei se tem 10 anos, se é longo prazo, quer dizer, 10 anos tá ter o aí. papel estratégico dessas tecnologias, né, professor? Mesmo essa questão do Fernando Paiva, demorou para deslanchar, mas agora o pessoal entende que a UTI tem que ser digital, não tem que ficar lá colocando a mão para pegar os dados. Não é só isso, Sembranelli. Você puxou um gancho importante que eu queria complementar o Dr. Renato Sabatini. No ano passado, eu tive a oportunidade, de 2019, percorrer 200 hospitais em território nacional, tanto do âmbito público quanto do âmbito privado. E consegui ver presencialmente essa, infelizmente, vou dizer, essa decadência do prontuário eletrônico, situação de que o prontuário eletrônico é um pedaço de papel, ou aquelas fichinhas antigas de quando você ia no dentista em 1990. Isso faz com que os erros, a falta de disciplina para que você consiga diagnosticar com inteligência qualquer processo ou procedimento ali do seu paciente é muito grande, é muito grave. Só que a gente percebeu, em todo esse momento, para conseguir mudar o mindset das pessoas, de todos os stakeholders envolvidos ali, multidisciplinar, seja da UTI ou seja do grupo de enfermagem, teria que vir de um lugar somente. Tudo que nós estamos falando para que haja uma sensibilização ou engajamento, de cima para baixo. A gente percebeu que quando o diretor técnico do hospital e quando tem alguém com a mão de ferro que fala isso é importante, isso é necessário, mesmo que às vezes de feudos individuais dentro da estrutura hospitalar haja um pouco de resistência, as coisas fluem com muito mais tranquilidade. Porque no dia a dia de implementação dessas soluções, dessas tecnologias, a gente começa a perceber que aquelas facções um pouco mais resistentes às tecnologias novas, elas começam a se abrir e perceber que aquilo que ela levava, por exemplo, 2 horas para fazer ou coletar num beira-leito de uma UTI uma informação, e isso vai ser feito de maneira automática e ela vai ter 2 horas para fazer um trabalho humanizado, conforme o Nursing Now indica, e ter a atenção de assistência ao paciente de verdade, isso ele começa a romper essas barreiras e aí começa a trazer no imaginário
de todo esse grupo multidisciplinar, a possibilidade de realmente que a tecnologia veio para ajudar, não para atrapalhar ou para tirar emprego. Perfeito. E acho que a gente vai viver um cenário, quer dizer, assim como a Itália e a Alemanha têm taxas de mortalidade completamente diferentes, dentro do Brasil você vai ter cenários e cenários a depender da forma como todas essas tecnologias são fechadas. Para o nosso fechamento, eu gostaria de convidar os participantes a contribuir com as suas dúvidas, questões. Patu, passa a sua mensagem de novo aí para o povo, para o pessoal gravar. Bom, a Patu está de mensagem Barcelona. Aqui, ó, a mensagem é: cuidem-se, auto-isolem-se, higiene, convençam as pessoas, falem com os familiares, os amigos. Realmente tem que ser algo de um para um, algo mais personalizado. É difícil a gente entender a magnitude do que está acontecendo. E por outro lado, também eu tenho certeza que todo esse episódio, daqui a meses, quando tudo isso, né, passar, e talvez tenha outro ciclo, acho que isso vai mudar a nossa relação com a saúde, com o bem-estar radicalmente. E isso significa uma grande oportunidade. Oportunidade para criadores, para startups, para scale-ups, para investidores, e oportunidade para abrir a cabeça, né? Para mudar um pouco, para flexibilizar e modernizar mais essas estruturas. Acho que a gente está realmente... eu acho que o que está acontecendo agora, talvez, acho que seja mais importante, mude tanto o mundo como aconteceu com 11 de setembro, quando mudou, né? A gente mudou muita coisa. Eu acho que o que está acontecendo agora realmente pode colocar colocar em outra perspectiva. A gente está obrigatoriamente tendo que parar o planeta, né? Parar e ver como que a gente se relaciona, a importância de sistemas de saúde, a importância do acesso ao sistema de saúde, a importância dos profissionais de saúde, né? de como é fundamental. A gente não pode abrir mão, praticamente nenhum país, de ter um sistema de saúde. Aqui na Espanha está muito claro. A gente, desde a sexta-feira fatídica passada, a gente vai às 8 da noite aplaudir os profissionais. Todo mundo faz isso. Porque realmente saúde é o bem mais precioso. É o bem mais precioso que a gente tem. Então, realmente, esse é um momento de dor e de oportunidade. Né? A oportunidade está agora, está tudo muito rápido, mas muito em breve realmente tem que conseguir organizar o ecossistema e aproximar, fazer essas pontes aí e vamos embora. Acho que vem muitas coisas boas por aí também. Então, estou otimista. Tô aqui muito isolada, obrigado. Professor Sabatini, suas palavras finais. Estava vendo aqui agora que o Ministério da Saúde publicou um aplicativo, né, que eu até coloquei o endereço aí. Sim, teve uma... que tem justamente essa possibilidade de você saber mais sobre coronavírus, fake news, e pode acompanhar em tempo real as estatísticas da epidemia no Brasil. Esse é outro exemplo de saúde 4.0, né? Foi bem legal, né, professor? Muito bem legal. Bom. E tem uma outra coisa só que eu não falei, evidentemente, a educação à distância, né? Que está também disparando enormemente, porque muito colégio, minha faculdade, por exemplo, da Baiana, está dando todas as aulas por videoconferência. Os alunos em casa, hoje nós temos 100% dos alunos têm um smartphone, então são os nativos digitais, não é isso que a gente fala, e eles estão acompanhando muito bem as aulas teóricas à distância. Não, a turma toda vai descobrir que não precisa mais de aula teórica na classe, com 100 caras lá, um tossindo na cara do outro, né? Então, isso é também uma revolução paradigmática, a meu ver, porque a área de saúde era muito resistente à educação à distância. Claro que tem um monte de coisa que não dá para ensinar à distância, né? Mas, na situação atual, a substituição de todas as aulas teóricas e discussões, etc., pela tecnologia, está acontecendo no mundo todo e está sendo permitido pelas autoridades, e aquelas escolas que tinham resistência, acabou a resistência, né? Então, eu acho que a saúde 4.0 tem muito a contribuir. Vão começar a surgir novas ideias e eu acho que a gente tem que instrumentar os médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde a usar mais tecnologia
para a gente chegar no nível de uma China ou da Alemanha, né? Perfeito. Perfeito, professor. Obrigado. Pri? O meu comentário vai um pouco diferente da discussão que a gente teve, tá, gente? Mas a gente está entrando num período intenso de isolamento social. Então, a minha recomendação é construam redes, tenham redes. As pessoas vão ter necessidade de conversar, já estão. Então, ao invés de ficar compartilhando fake news, não, mas é sério mesmo, é muito importante, assim. Depois que você passa por um puerpério, você entende o que é o isolamento por 4 meses, assim. É muito importante construir redes, trocar informações, oferecer ajuda e saber pedir ajuda. Eu tenho minhas redes, isso me ajuda muito. E na USP, por exemplo, o que o Sabatini falou, de aula online, a gente está tendo desde segunda-feira, no mestrado, a gente instituiu as aulas online. Só que a gente está ajudando os professores, a gente tem que se disponibilizar e perguntar, professor, você precisa de alguma coisa para viabilizar, você quer ideia de modelo? E a gente está construindo junto, porque a ideia é a gente tirar o melhor disso. Tem um podcast da Harvard Business, fica de graça, tem aí no Spotify, muito legal sobre como oferecer ajuda e como pedir ajuda, porque as pessoas às vezes não se tocam, não é natural pedir, então pelo menos a gente se lembrar de oferecer. A gente tem se organizado isso, tanto nos alunos do mestrado, quanto em redes de empreendedores, de trocar. Como que se trabalha remotamente? Nem todo mundo sabe como que trabalha de casa. E é muito louco reorganizar sua rotina. Quem já tem esse hábito, compartilha com os outros, explica, dê dicas, porque as pessoas vão precisar e tentem criar momentos de intervalos, né? Porque a gente é extremamente produtivo trabalhando à distância. Tentem criar momentos para interação social remota, tá? Eu já tô brincando com a minha família que meu aniversário vai ser pelo Skype, porque, enfim, meu e do meu filho, a gente vai fazer aniversário por Skype, mas vai fazer festa mesmo, entendeu? Porque é importante essas coisas da vida, celebrar é importante, então tentem se preparar, não esperem para não entrar num blues que é super difícil de sair. Essa é uma preocupação muito séria de saúde mental agora com esse confinamento. Muito bom, excelentes provocações. Fernando? Bom, a minha última mensagem é que a gente seja mais fraternais, mais solidários e menos individualistas, menos egoístas. E a gente vê que no pânico, muitas pessoas estão indo a supermercados e comprando tudo, consumindo tudo, e a gente esquece que o nosso mais próximo também precisa do álcool gel, também precisa do arroz, também precisa do papel higiênico. Então, para que a gente seja mais fraternais e solidários. Perfeito, perfeito. Bom, e eu agradeço a todos vocês, né, ao Fernando Paiva, a Patu, ao Renato, a Pri, ao Germano, né, que estiveram aqui conosco debatendo esse tema muito importante. Acho que foi uma discussão extremamente relevante. Assim como a Pri falou, eu acho que hoje, né, não é simplesmente uma live, a gente busca ser bastante interativo, até pelo aspecto social, né, que a gente gosta muito de fazer evento, né, o nosso trabalho é reunir pessoas, é ter esses debates, mas eu acho que é fundamental nesse momento a gente fortalecer essas redes. Então, eu agradeço ao Bernardo Agon, César Santos, a grande amiga Cris Rodrigues, a Denise Manfredi, Maria Fernanda Costa Haddad, Matheus Faria, Rafaela Guerra, ao Thiago Ferreira, a Viviane Laporte. Nesse período, a gente está fazendo encontros semanais, a gente vai fazer um debate sobre o profissional de saúde da manhã na última semana desse mês, começando e também em abril, que a gente vê que assim, a educação está mudando, a forma de os profissionais têm que se atualizar rapidamente, a gente tem que filtrar a informação, tem que ver o que é relevante, tem que estar conectado, né? Então acho que debater é fundamental, qualificar a informação é melhor ainda, e não ir além do WhatsApp, né? Eu acho que buscar mesmo as conexões digitais, eu acho que, né, o WhatsApp, mensagens, quer dizer, eu acho que aqui a gente consegue uma conexão de qualidade melhor, assim, né? E se precisar, busquem terapeuta, mandem mensagem pra gente. Aquilo que a Pri falou, tem que saber pedir ajuda nesse momento, que muita coisa está mudando muito rápido. Acho que a Denise está colocando que ela está com a mesma discussão na escola, mudança no modelo mental com os professores. É exatamente isso. E a gente sempre fala na área da saúde que é difícil as pessoas mudarem, mas agora, de fato, a gente tem que se unir, não só para mudar, mas para buscar melhores práticas, né? Então, agradeço a cada um de vocês que participaram, os que participaram já saíram.
Foi excepcional, gente. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. E como a Patu falou, cuidem-se. Passa álcool em tudo, limita a saída. Vamos nos cuidar. Muito obrigado, gente. Ótima noite. Obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.